Bom, a correção dessa questão 49, como ela é uma questão até antiga em termos de Enem, mas ela é válida para nós porque como a gente vem estudando, né, desde que a gente iniciou o terceiro ano do ensino médio, né, com questões bem básicas ali envolvendo o conceito de vivo e de vida, a gente chegou à discussão do ancestral comum, até que foi feito o trabalho, foi feito um levantamento do que seria a sigla em inglês, né, do LUCA, que corresponde ao último ancestral comum, digamos assim, de todos os seres vivos, né? Não é associada à figura humana, mas sim a todos os seres vivos. Então a gente tem essa imagem, né? Essa figura que seria o ancestral comum de toda a formação da árvore, da vida que a gente tem, né? Da diversidade total de seres vivos que eles apontam na própria questão como diversidade biológica. Só que o carro-chefe aí vem daquilo que a gente discutiu quando estávamos falando o que é um organismo vivo e através dos processos biológicos, né? A gente viu que existe um conjunto de processos biológicos, vocês elencaram esses conjuntos de processos, né? Tem os principais, entre eles o próprio metabolismo, só vou citar alguns aqui, o metabolismo e a questão da reprodução, que vem, né, de encontro à procura, digamos assim, da resposta que a gente vem trabalhando, né? Então, o que acontece? Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha, né, tido uma única origem comum é aceita de uma forma geral pela comunidade científica. Com base nisso, uma evidência que apoia essa hipótese. Então, a gente tem que trabalhar com uma evidência que vai apoiar a hipótese, né? Então, tem que ser uma característica, um processo biológico comum a todos os seres vivos ali, de uma forma geral. Então, a gente tem que olhar em toda essa questão de levantamento de processos biológicos, qual deles, né, que como é uma questão, é uma prova objetiva, vai ter um conjunto de processos ali e tentar adequar esses processos com aquele que vai ser comum a todos. O primeiro que aparece ali é desenvolvimento embrionário. Bom, o desenvolvimento embrionário ele não pode ser comum a todos, né? Ele não poderia ser uma característica lá do ancestral comum, lá do Luca, até porque a gente sabe que o desenvolvimento embrionário não é presente em todas as formas de vidas. A grosso modo, a gente pode dizer assim, para ter um desenvolvimento embrionário, a gente tem muito da questão do tipo de reprodução. Sabemos que em seres vivos existem dois tipos de reprodução, a assexuada e sexuada, e o desenvolvimento embrionário está muito mais, né, vinculado à questão sexuada, a formação, né, através da união dos gametas. Então, o desenvolvimento embrionário não pode ser uma característica ancestral para todos os seres vivos na questão. Então, essa aí a gente ia eliminar e até serve de ideia, né, para a gente discutir o desenvolvimento embrionário nos seres vivos. Reprodução sexuada, né, corresponde, volta a essa alternativa anterior. Então, a gente sabe dos dois tipos, né, que a gente conhece de reprodução, a reprodução sexuada, né, tem a questão da formação de gametas, da mesma temos a questão assexuada, que não tem essa formação de gametas. A gente tem, né, por uma divisão, bipertação, ciparidade e tem mais um conjunto ali, mas não entra na discussão da correção aqui, mas a reprodução sexuada, na verdade, não é uma característica específica para o grupo geral ali, seria do ancestral comum. Respiração aeróbica. Aqui a gente tem que voltar a duas situações, né? A gente sabe que existe a respiração celular, ela é feita para obtenção de energia. Então a gente tem dois tipos, né? A aeróbica, que aparece aí na questão, que é aquela com o uso de oxigênio, não vamos entrar em detalhes, mas com o uso de oxigênio, e a anaeróbica seria aquela sem o uso de oxigênio que a gente vê outros organismos terem, como por exemplo as bactérias, que fazem também esse tipo de respiração. Então, isso aí não é uma característica de um ancestral comum, até porque a gente tem essa divisão, né? A respiração do tipo aeróbica e anaeróbica. A outra alternativa, excreção urinária, a gente discutiu até na semana que passou, a gente tem um vídeo também falando sobre isso, que a gente falou do processo do nitrogênio, e a formação de amônia através de processos que ocorrem no fígado, né? Então a gente tem a amônia no corpo, essa amônia é uma substância tóxica, então ela tem que ser eliminada do corpo. Ela vai formar o ácido úrico, o ácido úrico, ureia, no caso nós humanos aqui, que é a formadora da
urina. Já os seres aquáticos, por exemplo, os peixes, eles, como a amônia é solúvel, é fácil, né, dissolver na água, né, então eles liberam diretamente a amônia, né, no sistema ali pela água. Já nós não, a gente tem a formação da urina. Então, essa excreção urinária, a gente sabe também que alguns outros grupos, né, não tem essa divisão entre, né, a questão, né, da parte sólida, de excrementos, né, e a questão da liberação, né, do que sobra de metabolismo, na verdade, que é a excreção urinária. Então, não entra, não poderia ser uma característica lá do ancestral comum. E, por fim, aquela que carrega todo o saber até agora que a gente foi desenvolvendo, na verdade, vocês viram isso lá no primeiro ano, né, a base lá da síntese proteica. No segundo ano se deu uma pequena conversada e no terceiro ano, quando a gente começa a falar mais de genética, a gente fala de síntese proteica também. O que acontece? Existem dois processos, né, da síntese proteica, que é transcrição e tradução, isso tudo a nível celular, né? Então, tu tem transcrição e tradução, que vai formar, né, através dos aminoácidos, uma determinada proteína. Essa sequência dessa ideia de formação de proteínas, ela é um modelo padrão para todos os seres vivos, sem exceção alguma. Vamos começar falando de célula, né? Tanto de células eucariontes ou células procariontes, né, até organismos mais complexos aos mais simples, todos eles seguem essa mesma ideia de síntese proteica. Então, essa é uma característica comum desde, né, daqueles seres que estão lá no início da árvore lá. Então, seria uma característica, modelo padrão, digamos assim, desse ancestral comum como hipótese. Então, digamos assim, fortalecer a ideia da hipótese, a síntese proteica dentro dos processos biológicos ali mostrados é a única que realmente pode, né? É a nossa resposta correta aí. Mas é sempre válido vocês derem uma olhada no que corresponde ao desenvolvimento embrionário, é, vincular ela aos tipos de reprodução, principalmente a reprodução sexuada. Também tem que ver essa questão de obtenção de energia e os processos de respiração, né? Voltar em outro assunto que a gente retomou ali, que foi a questão da excreção. Falamos até da questão da uma doença chamada gota, ao momento que a pessoa não consegue eliminar de uma forma, né, a questão da ureia ali, esse ácido úrico ele vai se acumular nas articulações provocando dor. E por fim, esse modelo padrão que a gente tem que todos os seres vivos, de uma forma geral, eles possuem essa ideia de síntese de proteína através de um processo de transcrição, tradução, formação de aminoácidos que vão formar as demais proteínas.